Aviso aos navegantes, esse é mais um diário de bordo conversando com você. Hoje com a presença ilustre do músico, produtor musical e cultural curitibano Vladimir Urban, que iniciou sua carreira musical aos 16 anos, quando começou a tocar guitarra participando da banda Os Scrops, depois os Cervejas, os Catalépticos, Six Sinners e Partigianos. Nestas três últimas atua também como vocalista. Com as bandas os Catalépticos e Six Sinners, vem apresentando-se em palcos de vários países da América do Sul, Europa e América do Norte, onde tem participação como headliner de vários festivais. Criador do selo Funeral Music, lançou vários álbuns de bandas nacionais e internacionais. Foi produtor do programa Transylvania Express. Atualmente faz a direção musical e locução do programa Shock Rock na Mundo Livre FM. É um dos organizadores do Psychobilly Fest desde a sua 4ª edição e é ainda o principal responsável pelo festival Psycho Carnival, já na sua 21ª edição. Esse é Vladimir Urban. Aviso aos navegantes, está no ar mais um diário de bordo conversando com você hoje com a presença ilustre do meu amigo Vladimir Urban. On my left side, weighing 450 pounds, Vladimir! Vlad, me diga uma coisa, are you a psycho killer? Não sou, velho, não sou. Eu acho que eu já tive vontade de ser algumas vezes na minha vida, mas não sou, não. Sou bem tranquilo, na verdade, sou, cara, pacifista pra caralho, velho. Hoje tenho até, sei lá, não gosto nem de matar inseto, pra você ter uma ideia, velho. Eu Você não virou curto budista? Isso aí, não. Tô tranquilo. Quase isso, quase um budista. Quase um budista. Me diga uma coisa, Vlad, com toda a tua história dentro da música, eu chamaria de psycho rock, ou como é que você define esse gênero musical? Conta um pouco para leigos assim como eu, o que é o psycho, esse psycho mundo, psychobilly? Então, Psychobilly, velho, na verdade, assim, eu acho que tem uma coisa muito legal no Psychobilly que é o rock and roll. Eu acho ele muito revolucionário, assim, sabe? Como eu acho que é um som. Se você pegar a história do rock and roll, como ele gerou, como ele apareceu, como ele aconteceu, ele é muito revolucionário, ele é muito contestador, ele é uma explosão de muitas culturas juntos. Então, ele é a celebração daquela união de culturas da música negra, do rhythm and blues, com o hillbilly, com a música que vem do folk também americano, sabe, do country também. Então, essa junção que forma o rock and roll, para mim é uma coisa muito forte, assim, sabe, como é uma coisa, assim, realmente revolucionária, porque geralmente antes o que acontecia é que essas músicas viviam enlatadas, assim, elas ficavam cada uma no seu canto. Por exemplo, tinha vamos dizer assim, a parada do rhythm and blues, tinha a parada do country music, e quando o rock and roll chega, ele pega tudo isso aí, põe no liquidificador, mistura e joga para cima, assim. Eu acho que é uma coisa sensacional. É uma época que você percebe, assim, até falando um pouquinho mais de história, assim, que os Estados Unidos estavam num crescente, né, depois da Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos começam o centro, vamos dizer assim, do planeta Terra em relação à economia, líder cultural, e tal, né? E você vê que tem uma celebração dessa época através da música e principalmente com essa união, assim, sabe? Porque se você olhar todos esses caras
Jerry Lee Lewis, Elvis Presley, Eddie Cochran, Carl Perkins, que são do rockabilly, assim, e fora isso, Chuck Berry, o Little Richard, Fats Domino, todos esses caras vêm de uma miséria muito grande, sabe? Os caras viveram e presenciaram uma miséria muito grande por causa que a gente teve a crise de 29, né? Então, assim, todos eles nasceram numa extrema miséria. Para você ter uma ideia, o Little Richard, ele teve que... O Little Richard não, o Jerry Lee Lewis, a família dele hipotecou o pedaço de terra que eles tinham para comprar um piano pro Jerry Lee Lewis. Então, quer dizer, eram famílias extremamente pobres. O Elvis Presley, ele morava num programa social de housing nos Estados Unidos. Então, todos eles vinham exatamente da pobreza, assim, sabe? Fora isso, claro, todos os negros que estavam fazendo esse som também vinham de um passado não muito distante também, de opressão, inclusive acontecia opressão muito grande no Sul, quer dizer, eles estavam vivendo a opressão ainda naqueles tempos. Né? Então, assim, a segregação racial. Então, quando eles pegam e se unem, quando sai o rock and roll, é uma explosão, né? É uma coisa muito forte. E isso vai dos anos 50, vai dos anos 60, depois vem aquela coisa do contra-guerra, vira um pouco mais político e tal, que é muito interessante também o movimento, e ele se dissolve, ele vai para o pop, vai para um monte de outras vertentes que tem. Sim. E o que é o psychobilly, que a gente chama assim? É você resgatar aquela força primal, sabe, aquela coisa selvagem, aquela coisa... Batistaca. Vamos dizer assim, cara, e aquela coisa da primal mesmo, assim, do selvagem do rock and roll que tinha. Então a gente, junto com o punk também faz essa pegada, assim, mas eu acho que tinha uma coisa além que o psychobilly consegue identificar e trazer para si, que é essa coisa de voltar às origens, de pegar aquele som, aquele tipo de batida, aquela harmonia do jeito que era, aquela coisa da irreverência, da rebeldia, e coloca de volta no rock. E é um tipo, assim, não deixa de ser quase que uma subcultura do punk, assim, sabe? Eu não sei se uma subcultura até, mas assim, uma coisa que andava junto. Uma vertente, né? Então, o psycho... Uma vertente, pode ser. E assim, o psychobilly, ele trabalha muito desse jeito, assim, ele tem essa mentalidade, esse tipo de coisa. Então, ele vai falar de sexo muito tranquilamente, isso é um dos assuntos que rola muito, e ele pega alguns elementos do filme B, né, da cultura da cinematográfica, do trash movies e toda aquela história, ele pega da ficção científica, ele pega das histórias de horror, tá ligado? Dos quadrinhos também, e traz tudo isso, embala numa música que tem essa força primal do rock and roll do coisa, e embala tudo isso e joga. Eu, quando era moleque, porra, quando eu via aquele som, sabe, já conhecia punk rock, já conhecia outros tipos, outros estilos, assim, tinha Beatles em casa, saía com a minha mãe comprar e tal, quando era moleque. Então, assim, quando eu vi aquele som, eu falei, nossa, isso aqui é rock, isso aqui é o que tem energia, que tem essa coisa. Então foi ali que eu me converti, assim, mais ou menos nessa coisa de curtir o psychobilly. Pequenos problemas técnicos que acontecem. Você voltou. Voltei? Voltei no meio do discurso. Aproveitar que teve o corte. Existe uma frase muito famosa do John Lennon em que ele falava assim: o rock morreu o dia que o Elvis foi pro exército. O que você acha dessa frase e quanto você concorda ou não? Eu acho que assim, o Elvis Presley, ele era, eu acho que um grande ícone, né, do rock, né, porque assim, tinha uma coisa que era interessante no Elvis Presley, que quando tinha um rádio que não conheciam a imagem do Elvis Presley, colocavam a música dele para os DJs, muitas vezes não sabiam como fazer aquilo, né, porque o Elvis Presley era um cara branco, né, que cantava música de negro. Que rádio que vai tocar esse cara? Né, velho?
Porque assim, os negros olhavam para esse cara e falavam assim: oh, eu não vou tocar esse cara, é um branco aqui, vai fazer som aqui, e o branco tá, pô, mas essa música aqui. Então, assim, foram alguns DJs que viram aquilo ser uma coisa importantíssima e colocaram ele nessa. Então, ele é uma representação muito forte dessa união, assim, sabe, dessa história do rock and roll, assim. E quando morre o maior ícone, aliás, quando morre não, quando ele vai para o exército, que muita gente pode dizer que morreu ali, esse ícone, ele acaba sendo, na verdade, eu acho que o John Lennon tem um pouquinho de razão. Mas, assim, ao mesmo tempo, cara, teve muita gente que mesmo depois que o Elvis foi pro exército, continuou fazendo rock de excelente qualidade. Gente, porra, bandas que pegaram e perverteram ainda mais o rock. Eu acho que tem coisas sensacionais do começo dos anos 60, cara, que são, porra, uma coisa Sonics. Uma coisa que você falou da música do Rockabilly que você colocou, você falou, fala de sexo e tal e tal. E eu me lembro que no Brasil a gente teve a tal da Jovem Guarda, né? E a Jovem Guarda traduzia essas músicas, mas de uma forma tão inocente. Quando eu aprendi inglês de verdade, e eu fui ouvir o Elvis, eu falei, nossa, mas ele é muito malicioso. Né? Tem uma malícia ali que é inacreditável. A Jovem Guarda no Brasil colocou como se aquilo fosse uma coisa água com açúcar, quando na verdade não era, porque assim tem músicas do Elvis que ele está convidando a menina para ir para cama, basicamente é isso, só que usando, obviamente, né, é a malícia, né, é a malícia, mas ou seja, e a gente não percebeu, a gente acabou traduzindo de uma forma, por isso que no Brasil eu acho que houve naquele começo uma certa banalização, não, isso é música meio infantil, né, e não era, né, e não era. Eu acho assim, que isso aí eu acho que fazia, por exemplo, assim, essa coisa da Jovem Guarda, eu acho que foi feita para fazer sucesso na rádio, né? Foi um jeito, né? Ela não quis ser underground, né? No rock ele tem uma raiz underground. A Jovem Guarda eu acho que não tinha o interesse, ele já vinha de uma cultura que não era daqui brasileira, né? A gente tinha uma cultura muito forte aqui no Brasil, a gente tinha, porra, o samba, a gente tinha muita coisa sensacional acontecendo aqui no Brasil, e o rock era aquela influência que vinha de fora, mais ou menos enlatada, e que os caras traduziam para conversar com a turma aqui, né, no Brasil. E daí não pegava, não ia pegar essa parte mais, vamos dizer assim, de duplo sentido, de mais picante, mais... não, porque não era essa. Ele veio para dizer que lá fora a coisa era mais inocente, que essa galera que faz samba aí, Deus me livre, tá ligado? Que eles, Deus me livre ficar ouvindo essas coisas e tal. Então acho que é isso, não sei, eu acho que foi usado desse jeito, assim, e jogado na mídia, né? Como a gente vê aí o tempo inteiro, a gente vai ouvir essas músicas que toca hoje em dia, cara, a grande maioria, né, em inglês, assim, a grande maioria, elas têm duplo sentido, elas têm tudo quanto é tipo de coisa, as pessoas não entendem o que está falando, acham bonito, acham lindo aquilo que está falando, e daí vão criticar, sei lá, o funk carioca porque fala putaria. Cara, se você for ver as letras do Little Richard, do Elvis Presley, ou todas essas clássicos do rock and roll, aquilo ali, cara, ou AC/DC, se quiser, sou roqueiro, curto AC/DC e tal, cara, é só putaria, velho. Até você colocou uma coisa que eu queria te perguntar, porque quando eu falo, o pessoal fala, você é louco de falar isso, não fala isso. Tirando os preconceitos, eu acho que, não que eu esteja pondo qualidade musical naquilo, mas eu acho que o funk carioca, aquele funk da favela mesmo, ele tem uma atitude rock and roll, entendeu? Porque ele é aquele povo voltando de volta, né? Tudo aquilo, porque se você lembrar, 20 anos atrás, o povo estava dançando na boquinha da garrafa, via a filha lá de 3 anos de idade dançando na boquinha da garrafa. E aí, de repente, chega os caras, não, peraí, então é putaria? Então vamos pra putaria, né? Atoladinha, 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 atoladinha. Então, assim, é um choque, né? E é a música que o
teu pai e a tua mãe não querem que você ouça, né? É a música que é execrada. E quando ela passa a ser É, execrada, ela passa a ser underground e daí aí ninguém segura mais, né? Entendeu? Eu acho que ela tem eu essa. concordo em número, gênero, grau com você. A gente passou, sei lá, desde os anos 70, colocando Gretchen, colocando é, um monte Rita Cadillac. de mulher pelada, Rita Cadillac mostrando a bunda, tinha chacrete, tinha toda essa cultura. A gente pegou e colocou na TV isso aí 20, 30, 40 anos, para depois chegar aqui agora e falar: nossa, porra, a tiazinha, a Uhum. feiticeira, velho, era todo dia à tarde, cara. É, Ou a banheira do Gugu, velho. Todo é, domingão, o cara juntava a família para ver o programa da família brasileira. é. Sabe como? E daí? Eu não sei o que é formar. O Gugu é lindo, aí, ó, que legal e tal, não sei o quê. Pô, então é normal colocar a menina dançando na boquinha da garrafa. Podia ser uma criança de 3 anos, tá tudo certo. É. Sabe como? Então, como é que você quer que o povo leia isso? Sabe como? E eu vou te devolver o melhor que eu posso fazer, velho. Sabe como? E eu, sinceramente, bicho, cara, eu acho sensacional esse funk, velho. Eu ouço, cara, eu gosto, cara, de verdade, eu ouço cada coisa. Porra, velho, eu acho muito legal. Os caras estão fazendo uma coisa de qualidade. É quase que nem o sertanejo, cara. É assim, tem tanta coisa rolando no sertanejo, tem uma indústria por trás do Uhum. sertanejo, que os caras estão acertando a mão, eles sabem o que falar, velho. Tá ligado? O cara fala, às vezes estou ouvindo rádio, assim, o cara fala do Instagram, o cara fala do WhatsApp, te mandei a foto, seguiu, não sei o quê, porque eles estão ligados que o povo está curtindo essa parada e vão fazer, e vão reproduzir. Uhum. Enquanto a gente tá pensando, sei lá, o que, que eu vou falar na minha música, porra, tal, não sei o que, cara, os Uhum. caras estão há anos na frente do rock, tá ligado, velho? Brasileiro. E sabe, pô, e daí você vê, por exemplo, uma Cardi B, velho, sei lá, com quantos bilhões de views, velho, você vai ouvir a música da mulher, mas a mulher canta pra caralho, velho, a música dela é legal, velho, tá ligado? A gente tem um preconceito meio bobo, porra, eu vi esse som, eu tô, cara, tô entendendo, filho, tô no funk aí, velho, daqui a pouco vou lançar um, mas eu vi, tô zoando, não sou essa, não. Mas, assim, outro dia eu vi esse som que lançaram agora, como é que é o nome dela? Da Luísa Sonza, Uhum. dessa turma ali. Aham. Cara, uma sonzeira, velho. Essa galera tá sabendo produzir pra caralho, bicho. Quem tá Uhum. trabalhando com eles é só gente boa, cara. Quando eu vejo um cara aí, sei lá, o cara que produziu Mamonas Assassinas dizer que, não, temos que exportar música boa e não funk e tal. Porra, velho, o cara produzia só porcaria e vem falar uma coisa dessa, velho. Ah, mentira. Não, isso é legal. Não, é legal que você colocando isso, que você quer uma vertente completamente oposta a isso tudo, né? É interessante porque mostra que não dá para ter preconceito, né, meu? Eu acho que um dos problemas em arte, eu acho que esse preconceito vem também da falsa a ideia de que você vai segurar só para você o grupo, né? Não, só eu tenho o direito de aparecer, só a minha música é boa, só eu faço o que presta, né? E eu acho que tá aí, o mundo tá livre para todo mundo, né, meu? Eu acho que todo mundo tem o direito de aparecer, Não, desde que mostre a sua cara, a sua qualidade, né? Mas, não, com certeza, velho. Eu acho que assim, não, pode falar, por favor. não, acho que é isso. É, assim, a gente tem muita coisa boa, sabe? De tudo quanto é estilo, de tudo quanto é coisa. Eu acho que a gente tenta fazer o melhor possível, mas, cara, o rock, ou funk, ou sei lá, o samba, ou o que for, tem espaço, velho. Acho que, assim, eu não consigo entender que não vale a pena você perceber essas coisas, ouvir essas coisas, entender o que está acontecendo. E você não precisa, eu digo, ou se influenciar, ou querer entrar nesse mundo, nem nada. Mas você ter o ouvido aberto para tudo isso que está acontecendo, eu acho que é importante até por, sei lá, crescimento pessoal, velho. Só Hum. isso. Então você acha que essa crítica que se faz
ferrenha no Brasil. Ah, o Brasil tá uma porcaria, não tem mais música, não sei o que lá. Tem um pouco, mais preconceito do que uma verdade mesmo, então. Eu acho que assim, ó, tem uma indústria, sacou? E a indústria quer ganhar dinheiro, sacou? Então, assim, sempre foi assim, né? Quando você falou da Jovem Guarda, você já matou essa charada, né? Quer dizer, o Jovem Guarda veio para cá e não fez o que era o rock de verdade, sabe? Porque isso é um outro tipo de coisa. Então, assim, a indústria hoje, ela de música e que ganha dinheiro com Spotify, com vídeo no YouTube, ela vai usar de todos os meios para ganhar dinheiro, como qualquer outra indústria. Né? Ela não tem nenhum tipo de cuidado ou qualquer coisa assim, Uma sabe? pretensão social ou Tem cultural, né? muita música boa. Não, não existe isso. Tem muita música boa sendo feita no Brasil por pessoas que estão completamente fora da mídia, né? E isso em todos os estilos, em todas as coisas, isso aí tem muita coisa acontecendo, sabe? O que chega na mídia é o que sempre chegou, o que é pop. Algumas vezes arrebenta essa bolha, sabe? Passa essa bolha, sabe? Daí tem pessoas sensacionais que conseguem, porra, subverter isso aí, fazer uma música que, além de ser legal, ainda tem esse apelo pop, um apelo que as grandes multidões acabam curtindo. Mas eu não acho que isso seja diferente de qualquer outro momento na vida brasileira, sabe como? Quando a gente tem, sei lá, uma saudade, eu acho que do pop, sei lá, do rock pop dos anos 80, você sabe que o Mal do Garotos Podres até uma teoria sobre isso, né? Que aquele era um momento que era importante ter banda cantando em português, era importante ter bandas brasileiras fazendo rock e tal, não sei o que lá, que era um momento que a gente queria subverter a ordem, que era um momento de abertura democrática. A Certo. partir da hora que vem o Collor, que tem a possibilidade de vir o Collor, a gente traz a música gringa de volta. Sabe como? Eu acho que essa mesma coisa de política influenciar na cultura, além da indústria, óbvio, acho que isso tem tudo a ver com o que a gente passa, geralmente, diariamente. Quer dizer, a gente percebe que quando vem essa coisa do sertanejo, agro-pop e tal, não sei o que, eu acho que tem um tipo de ver, um jeito de ver o mundo que está sendo colocado em tudo quanto é lugar no Brasil, até para as pessoas começarem a ver o mundo daquele jeito. Então, assim, eu acho que funciona para regir mesmo as pessoas, né, de alguma maneira. Na última entrevista da Elis Regina, antes da tragédia, da morte dela, é uma entrevista que está no ar, que está na TV Cultura, tem Maurício Kubrusli, alguma coisa assim, esse cara, tem umas outras pessoas, e quase no final da entrevista tem uma pergunta para ela em relação às novas músicas, novas gerações e tal, e ela fala, olha, eu tento dar chance para todo mundo, eu escuto e tal, mas ela pega e fala assim, chega um momento que ela fala, olha, mas geração mesmo que boa e que arrasou foi a nossa, e como essa vai demorar para o Brasil ter. E aí quando você pensa na geração que ela está falando, nós estamos falando lá de Ivan Lins, Guilherme Arantes, João Bosco, Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, meu Deus do céu, assim, nome que não acaba mais, e assim, e cada um deles com um som muito diferente do outro, né? Não para gringo, quando você põe para gringo música popular brasileira, eles acham que é tudo a mesma bosta, né? Mas assim, para a gente, você consegue perceber as influências, os ritmos, a qualidade de poesia, etc, etc. É um saudosismo olhar para aquela geração? Ou realmente aquela geração, você hoje como músico, tendo passado pela história que você passou, produzindo música, etc.,
Você acha que era uma geração realmente que... E por que que ela não continuou? Por que que ela não deu tantos frutos assim? Nossa, essa é foda, hein, velho? Essa aí você me fudeu aqui. Eu não conheço tão bem de. Eu não conheço tão bem toda como é que eu posso dizer assim, esse universo assim da música popular brasileira. Eu vou te falar pelo que eu conheço, o que eu acho, né? Eu acho que a gente vivia né, de volta relacionando com política, né? A gente vivia um momento muito importante de liberação, né, da juventude, no sentido de você ver as coisas que estavam acontecendo fora, com o movimento hippie, um movimento que daí tinha reflexão aqui no Brasil, né, eu acho que tinha a ver com Tropicália, toda essa história, assim, que eu, sinceramente, velho, eu tô falando isso do que eu imagino, eu não estudei isso, eu não sei o que, assim, não posso bater martelo nisso que eu tô te falando, eu tô te falando isso porque eu acho. Então, eu acho que tinha todo um movimento de você pegar e ter uma liberação, de você ter né, o rock, ele, inclusive, ele participa disso de alguma maneira, com essa coisa de você se libertar, né, principalmente o movimento hippie, e daí aqui chega a ditadura militar, né, e proíbe tudo, e proíbe as pessoas de se expressar e toda essa história. Então, acho que esses artistas, eles tiveram que dar, cara, vixe, muito pulo para conseguir se expressar num momento de repressão muito grande, né? Eu acho que eles conseguiram, de algum jeito, fazer a poesia deles, tinha que passar da censura. Eles estavam fazendo já um resgate do samba, né? Pô, se você pensar em Chico Buarque, todos aqueles sambas, todas aquelas letras sensacionais, Construção, por exemplo, que ele tinha que contar a história do que estava acontecendo no Brasil, sem pegar e falar o que estava acontecendo, e ao mesmo tempo fazer uma música que refletisse a nossa história, porque eu acho que também tinha um debate muito mais forte do que tem hoje, né? Hoje eu acho que nem existe esse debate, de você fazer alguma coisa com a cultura nacional, né? De você ter essa coisa quase do samba programa, resgatado, né? E tal. E eu acho que isso foi, porra, glorioso dentro da nossa música. Foi, assim, espetacular, cara. O Jorge Benjor nossa, um cara... Um gênio. Gênio. Foda. Eu sou muito fã. Eu gosto muito de samba, assim, eu não conheço tanto, cara, mas eu gosto muito de samba, eu gosto de João Bosco, tá ligado, velho? As coisas que ele toca, que ele canta, eu acho muito bom. O pessoal diz que ele é músico de bar e tal, não sei o que lá, mas, porra, bicho, eu queria que ele tocasse no barzinho aqui da esquina, tá ligado? Eu vi. Pô, é sacanagem. Então, assim, João Bosco, música de bar, é sacanagem, cara. Eu já vi essa crítica, velho, eu já vi essa crítica. Então, assim, eu acho, cara, que eu acho que tinha elementos muito fortes ali que fizeram essa geração que a Elis Regina comenta ser tão importante para a música brasileira. Sabe como? É que nem a Copa, é que nem a seleção de 82 do Brasil, tá ligado? Aquilo ali, cara, saudoso Tele, né? Tele, porra, saudoso Sócrates, tá ligado? Porra, aquilo ali era cara, eu ver, às vezes, cara, quando eu tinha a televisão aberta, às vezes estava passando a cultura, o jogo da seleção de 82 eu assistia, velho. Às vezes, cara, talvez se eu pegar no YouTube eu vou assistir, porque é lindo aquele futebol. E assim como a nossa música, nessa época, com esses artistas aí, Caetano, né, velho? Porra, Chico, todos esses caras aí, eu acho que definiu o Brasil até as diretas, né? Porque tudo aquilo também de algum momento, mesmo com todos os interesses que vinham de fora para esse país e para toda essa região aqui
ficar bem quietinha no seu canto, aquilo ali eu acho que também foi importantíssimo, aquele movimento, aquelas pessoas, aquela música, para a gente ter democracia depois de 20 anos de ditadura, né? E já que você colocou nisso, eu sei, porque eu acompanho você, que você tem uma coisa política muito forte. Você tem uma postura política bem séria, na minha opinião, pelo menos, né? E bem resolvida, bem forte. E o Lula? Como é que é? E o Lula agora? Me conta, me fala o que você está sabe nesse momento agora. Você está feliz? Você sabe que eu acho que eu sou muito chato, cara. Eu fico pensando assim, porra, a gente falando de música brasileira, falando de rock, e vai pra política, e tem que ir pra política. Puta cara chato, velho. Porra, fala de outra coisa, fala de música, qualquer coisa. Aí, cara, eu acho assim, ó, velho. Essa coisa da política é muito complicada. Eu acho que nós estamos num momento tétrico aqui no Brasil, né, velho? Foi feito um movimento, quer dizer, a gente tem, né, uma propaganda do fascismo, pô, você agora está morando fora, mas você se lembra, velho, a gente assistia a Cadeia, né, meio-dia, na TV Paranaense, tá ligado? Era o cara falando que bandido tinha que morrer, tinha aquele cara antes do Alborguete, né, ó, enjaulado, algemado, lembra? O pessoal não conhece esse não, mas tinha aquele cara algemado, enquadrado, antes do Alborguete ainda. Paraná fez escola. O que era isso? Era os filhotes da terrível. O Ratinho tá aí, né? Terrível. Foda, tétrico. E assim, e a gente, porra, pegou e prolongou esses caras. Quer dizer, esse cara tinha um horário que as pessoas estavam almoçando, que estavam ouvindo esse cara falar, velho. Tá ligado? Então essa propaganda do fascismo, da direita horrorosa, que não tem, que pobre, sabe? Essa situação meio lazarenta, assim, era uma coisa, cara, que inclusive a gente meio que celebrava, a gente brincava, o Cadeia virou um personagem cult dentro da cidade, assim, dentro do estado e tudo isso. Então, assim, o pessoal falava, né, mandava cartaz de show para ele ler, depois que ele foi pro YouTube também, ele leu anúncio de show do Slayer, né, e o pessoal brincava com isso, adorava ele, né, então, assim, eu acho que a gente tem uma propaganda, a gente tem um ódio à esquerda, a gente tem um ódio na nossa mídia muito grande, de muito tempo, né, velho, essas propagandas, elas não são de hoje, né, elas não aconteceram a partir, sei lá, do Mensalão ou qualquer coisa assim, elas vêm de muitos anos, né, os grupos que mantêm a mídia no Brasil, eles mantêm também a opinião, então, assim, quem paga a mídia também tem, né, as grandes corporações, elas também têm uma opinião que elas querem que deixe ali, né, que fiquem ali na mídia. Então, a gente tem uma coisa muito, não é que nem na Inglaterra, por exemplo, assim, eu sei que a BBC não é, vamos dizer assim, o melhor exemplo assim, de mídia isenta ou qualquer coisa assim. Mas você tem mais pontos de vista dentro de uma televisão inglesa. Você tem o cara que está defendendo a reforma da Previdência, você tem o cara que é contra a reforma da Previdência, você tem o cara que é a favor da reforma trabalhista, você tem o cara que é contra. Aqui não, aqui é uma lavagem cerebral, aqui é o mercado ditando a regra 24 horas por dia falando o que é bom para o Brasil, o que não é bom. E daí você muda para a Record, é mesmo papo, você muda para o mercado, você pode ter uma briga entre se o Bolsonaro é bom ou não. Na Record é bom, na Globo não. Mas o mercado, em todas elas, vai ditar a regra, sabe? É diminuir déficit público, aquela lei lá dos 20 anos que não mexe no investimentos do Estado, ela vai ficar até quando o mercado tiver voz, sabe, com qualquer reforma, e não tem uma voz em nenhuma dessas redes que vão falar contra. Hoje tem uma voz, velho, que é, por exemplo, a do Reinaldo Azevedo. Ele tá na Band, cara. É impressionante, velho. O cara fica 1h30 batendo no Bolsonaro, velho.
batendo na Lava Jato. E, cara, isso é uma coisa extraordinária dentro da mídia nacional. E um cara muito bem preparado, fala muito bem, tá lá 1h30 falando diário. Só no fim de semana que não. Mas pergunta se ele fala mal do mercado. Pergunta se ele fala que não podia fazer a reforma trabalhista do jeito que fez. Não fala. E não tem ninguém na mídia que vai ter outra opinião. Então, assim, quando vem um cara que nem o Lula, uma voz que conversa com muita gente, né, que muita gente ouve o Lula, ele tem uma popularidade muito grande, então acho que é importante realmente para a esquerda, né, e para o Brasil, né. Eu acho que é um fato sensacional. Eu acho que são mudanças que são importantes para o Brasil. Mas é aquela coisa, enquanto isso, os caras, agora tá legal falar bem do Lula, tá ligado? Falar que, por exemplo, o Reinaldo Azevedo falar que ele foi injustiçado pela Lava Jato, ou ele tem algum tipo de espaço dentro do Jornal Nacional. A partir da hora que começar a eleição, é pau, velho. Vou bater no Barba até a hora de sempre, cara. Até a hora, porque é isso, velho. A jogada é o seguinte, nós somos um país que, na visão deles, não é para ser industrializado, é um país que tem que vender commodity, que tem uma população que não precisa, que sempre foi pobre, que eles não querem mesmo que enriqueça, tá ligado? E que está cada vez menos como é que posso dizer, aguentando essa situação. É saída para a extrema-direita, quando o cara faz uma opção pelo Bolsonaro, sacou? É porque, assim, lógico, teve muito mentira, muita fake news, tem essa lavagem cerebral da direita durante tantos anos e tal, mas o que é? É um protesto, velho. O cara não aguenta mais, bicho. O cara, quando ele faz essa opção de votar num cara que nem o Bolsonaro, é porque ele tá de saco cheio, cara. Ele quer alguém que fale a língua dele. E o Bolsonaro fala, velho. Por mais que seja a gente saiba, não, é miliciano, é genocida, é a porra toda, o cara tem um jeito de falar que as pessoas entendem. É que nem o Cadeia falava, é que nem o Ratinho fala, é que nem o Datena fala, sabe? Que são os caras que propagam esse facil... E assim, cara, e é o jeito que o patrão fala, sacou? Então, assim, eles entendem esse como um cara que vai dar o jeito no Brasil precisa. Sabe? E daí, porque são enganados, porque, sabe, porque tem a Globo, cara, a Jovem Pan, Bandeirantes, qualquer um desses caras, velho, bateu no PT desde que surgiu, velho. Então, assim, não tinha uma informação que fosse diferente. Quando o PT estava no governo, a Globo é meio governista. Então, assim, quando o PT estava no governo, eles deram uma aliviada. Mas depois, pau, cara. Deu um mensalão, velho, não se ouvia falar de outra coisa, cara. Inventaram uma parada, velho, que nunca foi comprovado. Cara, porra, hoje você perguntar para alguém o que é mensalão, o cara vai dizer, corrupção do PT. Cara, não tem prova, velho. Era dinheiro público, não era dinheiro público, era dinheiro privado, tá ligado? Bom. E vai nisso. Aí surge uma Lava Jato, tá ligado? Que claramente traz um governo de direita, claramente tem uma postura fascista, claramente política, e dá nisso que dá. Conseguiram fazer um golpe, conseguiram prender o cara que poderia ganhar contra o Bolsonaro, conseguiram eleger o Bolsonaro. Tem um estudo do Diese, cara, que demonstra, cara, que só Lava Jato tirou 4,4 milhões de emprego no Brasil, quando atacou as empresas, quando atacou a Petrobras, quando atacou a Odebrecht, quando atacou a nossa engenharia. Eu entendo que o PT não sabe se comunicar, tá ligado? Eu entendo esse problema. Mas é um ataque gigante, cara, a um programa nacional, tá ligado? A gente, tinha influência na África, tinha influência na América do Sul inteira, velho. Era um país que estava tentando, tinha o BRICS, que fazia uma frente com o Fundo Internacional, tá ligado? E daí? Tem o quê? Não tem uma política internacional também. Mas, assim, isso tudo que você está falando, eu sempre recordo as pessoas o seguinte: o Roda Viva,
que é esse programa da cultura, com mais de 30 anos, e hoje em dia, pela facilidade que a gente tem do YouTube, você consegue ver programas de todos esses anos. E é tão interessante quando você pega um programa político lá do primeiro até agora, é sempre a mesma história. Ah, o Brasil tem problema de corrupção, o Brasil tem isso, o Brasil tem aquilo. O problema sempre foi o mesmo. E aí, assim, quando chegou essa geração PT, ou o problema do PT, parece que não, o PT criou a corrupção, o PT foi um negócio... O que eu acho, na minha humilde opinião, um erro estratégico, talvez, do Lula, ou não, porque ele acabou dando certo, ele é o nosso Mandela brasileiro, né? Ou não, o meia-culpa no sentido não por eles, mas é pelo povo, entendeu? É para chegar assim, galera, o seguinte, eu achava pelo menos, né? Olha, teve alguns membros que molharam a mão, tivemos problemas, mas nós estamos em cima, entendeu? Me desculpem, é aquela coisa do primeiro-ministro do Japão, que o trem atrasa 2 minutos, ele vai lá e pede desculpa para a nação. Olha, o trem atrasou 2 minutos, gente. Vocês me perdoem. Entendeu? Eu acho que isso, eu não sei, eu acho que isso ficou faltando um pouco. Eu ainda acredito nisso, não sei, talvez eu seja uma ilusão da minha parte, mas... Não, Ricardo, eu vou te falar, velho. Eu não sei, sinceramente. Eu acho que pode ser que você esteja certo, pode ser que seja uma demanda. Eu acho que pode ser que tenha um certo orgulho, assim, porque tem esse ataque todo, né? Uhum. Então, tipo assim, e tem a imprensa, por exemplo, ela não faz meia-culpa por ter colocado o Bolsonaro lá. Não. Né? Então, assim, e daí eu acho que tem essa jogada de orgulho, assim, sabe? Essa coisa assim, porra, vocês não fazem meia-culpa e pedem que eu faça meia-culpa. Mas e daí? E a população? Né? Como é que vai? Né? Porque também tem essa coisa. Como é que, porque, assim, eu sinceramente, eu não acho, cara, que o PT, ou o governo do PT não teve corrupção. Teve sim, cara. Tá claro. Palocci, cara, era um cara corrupto, velho. Eu me lembro, cara, do começo, velho. No começo, acho que foi, cara, primeiro mês, segundo mês do governo Lula, velho. Tinha um cara, velho, não vou lembrar o nome dele. Ele ganhou um carro. Ele ganhou o carro e achou que tava tudo certo, velho. Não, os caras me deram um carro aqui e tal. Ganhou um carro, brother. Por que você ganhou um carro, velho? Né? Algum motivo tem pra você ter ganhado o carro. Sabe? Só que às vezes, sei lá, vai saber se o cara, entendeu? Se o cara era corrupto mesmo. Ou inocência, tiraram ele do governo. A inocência dele. Ele achava, vão me dar o carro pelos meus belos olhos. Achou, pô, agora que eu tô no governo, eu ganho carro. Porra, velho, tomando cu, sabe? E assim, teve vários outros casos, assim, eu acho que tiveram dentro dos quadros do partido, né? Eu acho que não são todos que o pessoal fala. Importante dizer isso. Eu acho que talvez tenha até problemas morais, mas não de corrupção também. Eu acho que são outros problemas que a gente pode falar, ó, isso aqui é um problema que moralmente não é legal, sacou? Mas o cara roubou. Entendi. Sacou? Essas são coisas que a gente pode pensar também. Mas agora... É o que eu penso da história do próprio sítio. E se você analisar, eu tenho um amigo meu que o pai dele tem um sítio. E tem um outro amigo nosso que teve uma fase da vida que ele estava meio mal. E aí esse pai do meu o Júlio, você vai lá, pode usar o sítio lá. E o Júlio abusou até do sítio, né? Passou 6 meses morando no sítio. Até que o pai dele teve que convidar ele a se retirar, né? Falou, meu, sai do meu sítio, né? Mas, por um lado, quem passasse lá ia dizer, não, mas quem que é o dono do sítio? O dono do sítio é o Júlio. Mas peraí, o cara deixou ele usar o sítio, ele tá usando o sítio. Veja bem, se você tá no nível de um Lula, que você tem amigo de tudo quanto é jeito e tal, claro que os caras querem agradar você. Claro que os caras querem fazer as coisas para você, entendeu? Então, assim, como você falou, moralmente, talvez isso não seja uma coisa das mais certas. Mas será que dentro do que a gente conhece do Brasil e da política brasileira e de como ela é,
isso não é uma parte do processo. O que a gente tinha que mudar era o sistema político do Brasil. Porque quando você citou a Inglaterra, o que eu aprendi nesses 21 anos de Inglaterra é que acho que é quarta ou quinta-feira, não me lembro, o primeiro-ministro desce no parlamento e tem que responder. E aí chega lá, entendeu? Tem os caras tudo lá e vai lá, vem cá, Boris, por que você gastou aquele dinheiro naquele negócio lá? Por que você fez isso e aquilo outro? Explica por que você está fazendo isso e aquilo. E ele tem que se virar nos 20, ele tem que falar, não, eu fiz isso por causa disso, aí os caras, que é o tradicional do parlamento. Então, toda semana ele está sendo cobrado. Toda semana ele está tendo que dar uma explicação. E outra coisa, se não houver a maioria do partido, não há governo. Então não precisa ficar nessa dança de ter que, pega 5 dali, 5 de lá. Então, de repente, será que nosso sistema é um sistema furado? Olha, assim, né? Eu acho, né, na minha opinião, assim, que, veja, eu não acho, eu acho interessante essa coisa que você está falando, sabe? Mas tem um outro exemplo, né? Por exemplo, vai lá o Vladimir Putin, cara, e a cada tanto tempo dá uma entrevista de 6 horas, sabe? Para todos os jornalistas. Tem a mídia internacional, tem a mídia nacional, tem o público. 6 horas o cara fica respondendo perguntas. Eu acho que quando você se afasta do povo, quando você se afasta do que está acontecendo de real nas periferias, quando você se afasta até de responder pergunta, ou quando você deixa esse diálogo longe, por exemplo, eu acho, cara, o pessoal até pode me criticar depois, mas acho que essa coisa da live de quinta-feira do Bolsonaro, eu acho sensacional, velho. Eu acho uma ótima sacada do cara. Sabe como ele vai lá e conversa com os caras dele toda quinta-feira. Sim, tem razão. Tem razão. Eu acho que, assim, isso que você está falando do parlamento inglês, eu acho que é importantíssimo. Sabe como? A gente tem que entender muito bem o que está por trás, o que está acontecendo nesses momentos, né? Todos, assim. Eu acho muito difícil defender o sistema de governo inglês quando tem uma rainha até hoje. Né? Isso para mim é meio eu por mim já deviam ter tirado eles de lá, mas tudo bem. Mas assim, de qualquer maneira, isso que você está falando eu acho sensacional. Acho que o presidente, quem está no comando, tem que estar o tempo inteiro conversando com a oposição e com a posição deles. Vai ter que conversar. Essa é a história. Se ele foi eleito, né, o pessoal fala, né, ele recebeu um voto de confiança. Ele tem que manter essa coisa próxima. Né? Pô, mas por que você deu aumento de salário mínimo acima da inflação? Por causa disso. Quando você... mas eu acho que tem essa coisa, quer dizer, tem um monte de ataque o tempo inteiro também na imprensa. Né? Acho que o PT, de alguma maneira, ele conseguiu fazer um monte de... tem um nome até, mas ele fez um monte de conversas com a sociedade, né? Para definir os planos de governo. Né? Não foi uma coisa do nada que saiu, né? Teve uma conversa gigante com a sociedade. Né? Foram criadas comissões, foram criados conselhos, foram criados um monte de coisa que a sociedade definiu o que ia ser feito durante o governo de Lula. Eu acho assim, a história do PT nesse sentido, e eu lembro de um grande amigo meu, que os pais dele eram a mãe professora, o pai trabalhava numa fábrica, e eles eram petistas engajados, né? E dentro da comunidade. Então, assim, o PT sempre foi um partido de base.
Então ele tinha uma base. Então essa família, tanto é que quando começou toda a história do PT, a primeira coisa que eu pensei foi na família dele. Eu falei, peraí, mas tem pessoas sérias no PT. Eu conheço uma família séria. Então como que eu não consigo ouvir, dizer, um bando de ladrão, um bando disso, um bando daquilo. Peraí, não é assim, gente. Entendeu? Porque existe muita gente séria que está fazendo, que faz base desse partido. Entendeu? Mesmo que o partido lá no topo dele tenha acontecido essa tragédia, enfim, né? Esse erro, talvez o deslumbre pelo poder, você pode chamar do que você quiser, entendeu? Mas havia uma base, e você sabe que nenhum outro partido no Brasil funciona assim. Eu lembro, você talvez vá lembrar disso em Curitiba, que era uma coisa que tinha quando a gente era menino, assim, 15, 16 anos, que ia ter eleição, os caras falaram, olha, vai lá no PFL, não sei o que lá, que os caras estão contratando para distribuir coisa, 15, sei lá, 15, não sei o que lá, a hora, e não sei o que lá, e todo mundo corria para ir arranjar e tal, e fazer para ganhar dinheiro, para espalhar santinho, para fazer isso, usar camiseta, se você usar adesivo você ganha tanto e tal, e tal, e tal. Esses eram os outros partidos, entendeu? Comprando as pessoas. O PT não tinha isso, ele tinha era o trabalhador, era a dona de casa, era o operário que ia ali, ia na comunidade, brigava pela comunidade. E eu acho que macular essa história, eu não consigo, eu não consigo entender, entendeu? Eu não consigo compreender por que eles maculariam essa história, não faz sentido para mim. Por causa de um triplex, o cara que sentou junto da rainha, entendeu? O cara que foi chamado pelo Obama, esse é o cara. Você, por causa de, você tá entendendo onde eu quero chegar? Não faz sentido, cara. Claro, não faz sentido. Não faz sentido. Um triplex no sítio, em Atibaia, tá bom. Não faz sentido. Não, né? Vai ver quantos milhões tem o Serra na Suíça, vai ver quantos milhões tem o Aécio, sabe? O cara que, porra, bicho, o cara manejava a nossa economia, o cara que tinha, porra, virou a sexta economia do mundo, porra, com PIB de 1 bilhão, quase virando para 2 bilhões e tanto, e daí neguinho fala, não, por causa de um triplex na praia lá, velho. Não é isso, não existe essa história. Eu acho que isso é uma invenção. Como foi feita essa mesma invenção lá atrás, se não me engano, com o Juscelino Kubitschek. Foi. Né? É verdade. E assim vai. Quer dizer, a corrupção sempre foi desculpa para tirar líderes nacionalistas, líderes realmente nacionalistas. Né? E quando eu falo nacionalismo, não estou falando de xenofobia, não estou falando em ufanismo, estou falando em soberania nacional, né? Então, assim... Caiu? Caiu, mas você voltou, meu querido, você voltou para a nossa alegria. Você voltou. Viu? A gente pode ficar até amanhã conversando sobre isso. Eu queria te fazer uma outra pergunta, porque eu falei para você, eu adorei o som dos Partigianos e eu achei muito interessante. Me conta desse projeto, por que só cantar italiano, né? O que é os Partigianos? Que projeto é esse? A gente não canta só italiano. A gente canta o que eu acho que eu ouvi era italiano, basicamente é mais espanhol que italiano, na verdade. Ah, tá. Eu ouvi as músicas erradas. A gente canta... É um projeto... cantamos até em inglês. Eu tenho vontade de fazer um disco do Partigiano só em inglês, tá ligado? Tocar Wood Guthrie, tocar... eu tenho vontade, velho, porque tem muita coisa legal também dessa galera aí, sabe? Então, assim, isso aí foi uma ideia que surgiu, cara, quando a minha irmã voltou de Toledo, interior do Paraná, ela estava morando lá, e daí teve a ideia de fazer um conjunto, assim, aliás, na verdade, assim, eu fui fazer uma aula de canto com ela é professora de canto, e daí, assim, e até a gente começou com Johnny Cash, assim, sabe, pô, vamos tocar essa música de Johnny Cash, vamos ver se você pega isso e tal, não sei o que lá. E daí eu falei, Dora, eu não queria aprender Johnny Cash, eu queria aprender isso aqui. E daí eu trouxe uma música chamada La Huelga, que é uma música do Tito Sanches,
que fala sobre a greve, né? Principalmente. Te perdi de volta. Vamos lá, vai lá. Pode continuar. Onde é que você foi até onde? Foi quando você estava falando da sua irmã, do que você queria aprender, uma música que falava sobre. Oh, meu Deus, era uma questão até meio política. A greve. Isso, a greve, exatamente. Aí continua da greve. Não, Partidiano, velho, se você pensar em Os Catalépticos, Cerveja, Six Sixinhas, como bandas que são psychobilly, porrada e tal, não sei o que lá, Partidianos é política. É uma banda que toca músicas revolucionárias e músicas... Aliás, o vídeo... músicas revolucionárias parabéns. O vídeo é um primor, né? O vídeo é aquele clipe que vocês fizeram, que tem toda aquela referência à arte russa, da arte comunista. Cara, aquele... um primor aquilo dali. Uma obra de arte à parte. Isso é um brodaço nosso, o Ney. O Ney é um cara que está fazendo uns vídeos sensacionais, assim, e ele fez esse vídeo pra gente, ele fez inclusive dessa música da Welga, e que, porra, ficou muito legal. E a gente fez 2 vídeos, né? A gente fez esse e fez um outro com o Popa, que daí sim é a Fiscal Evento, que é uma música que é um médico comunista italiano, fez uma versão da música Katyusha, né, que era uma música russa dos anos 30 e tal, que era uma música de embalo, de batalha, e esse médico comunista fez uma versão antifascista, bem para na época, né, dos partidianos mesmo, na época de expulsar os fascistas da Itália. Então a gente adora essa música, a gente fez uma versão, e é uma música muito importante dentro dessa luta antifascista. E daí a gente resolveu fazer, porque pelas condições políticas que a gente está vivendo ultimamente, para a gente ver esse crescimento dessa radicalização da extrema-direita, a gente resolveu fazer uma banda antifascista, uma banda que toque, que faça o resgate desses hinos, né, antifascistas. Daí tem música da Revolução Mexicana, a gente toca Comandante Che Guevara, a gente né, cubana, a gente toca... a gente cara, é um conjunto. A gente toca música da colônia Sicília, aqui de Palmas, né? Aqui do lado, Palmeira, aliás, aqui do lado de Curitiba, 100 quilômetros, aqui teve uma colônia anarquista, né? E a minha irmã conseguiu achar o hino da colônia, né? E a gente a gente toca esse hino também, essa é italiano também. A gente toca a Bandeira Rossa também, italiano também, que é um hino comunista também. A gente toca várias canções anarquistas, tem uma versão do Goethe também que a gente faz, que é alemã, uma música de... Então, não é do Goethe, tá difícil hoje. Mas, enfim, a gente faz um monte de música que tem essa pegada de anarquismo revolucionário, antifascista, e o sentido da banda. Essa é uma banda que me deixa muito feliz para poder tocar essas músicas, porque eu acho que de alguma maneira ela consegue trazer minhas 2 paixões, né? Que é essa coisa revolucionária, política, de acreditar na política, de acreditar que a gente pode viver uma sociedade melhor e ao mesmo tempo fazer um som que para mim é sensacional. E me ajudou muito nas outras bandas também. Pô, a partir da hora que comecei a cantar, melhor, me ajudou demais. E fazer som também. Mas uma das coisas interessantes que eu acho da questão do teu rock tradicional que você faz, e de repente os partidianos, é até a própria questão de instrumentos, né? Você tem instrumentos diferentes, você tem uma sanfona, você tem corda ali, você tem outras coisas ali, né? Que dá um outro sabor para a música. Mas, ao mesmo tempo, tem uma espécie de rock and roll lá no fundo, que eu acho que é o você, né?
Ou seja, você traz. Poderia não ter, mas ficou assim meio rock, meio. Não dá muito para definir exatamente o estilo, o que seria. É os partigianos, né? Essa é a impressão que eu tenho. Ou não sei se isso foi uma coisa que você aconteceu simplesmente ou foi pensada em ser assim. Então, na verdade, eu fiz, quando eu comecei a fazer, eu queria fazer dentro da cena rock de Curitiba mesmo. Eu tinha essa vontade. Eu tinha vontade de colocar acordeon, eu tinha vontade e apareceu o Gustavo, que é o cara que toca acordeon pra gente, ele apareceu mandando música para mim, né, da banda dele, para tocar numa edição do Curitiba Rock Carnival, né, que a gente estava fazendo aqui, produzindo aqui em Curitiba. Então, assim, ele apareceu, eu falei, porra, velho, cara, né, eu não sei se vai ter eu não sei se vai ter a edição esse ano, mas porra, chega aqui em casa, vamos conversar. E assim traz a sanfona, né? Traz a sanfona. Traz a sanfona, vamos tomar cerveja e tal. Mas assim, e foi isso, assim, daí o Davi, ele tem as mesmas, né, o guitarrista, ele tem as mesmas ideias que eu, ele tem o mesmo sentimento, um cara de esquerda também, aí a gente chamou ele, Pepeu também, que é o baixista, né, porque eu queria manter essa coisa, eu acho que essa coisa do psychobilly, dessa coisa dos instrumentos antigos, eles, por exemplo, que nem o baixo do pau, eu acho que é uma coisa importante dentro da mão, eu adoro esse som, então eu queria manter isso na banda. E ao mesmo tempo eu queria ter essa oportunidade de tocar com esses instrumentos que nem, por exemplo, você falou do acordeon, violino, cara, o violino é um instrumento que a gente nem tinha pensado, cara, mas caiu super bem nos partidianos, sabe como? Então, essa junção, e daí o batera também é um cara que também tem esse mesmo pessoal, todo mundo da banda, né, óbvio, mas assim, era um cara que veio da cena rock também, né, velho, ele tem essa pegada também. Então, assim, a ideia muito era a gente fazer um som que tivesse uma pegada meio, como é que eu posso te falar, assim, punk polka, assim, uma coisa mais ou menos assim, e ao mesmo tempo ter essa pegada política, esses hinos, puxar. Tem muita música espanhola que a gente toca, a gente tem duas músicas super importantes também, que é a Canção do Soldado, que fala uma coisa super, na minha opinião, muito importante, que é essa questão do soldado, né? Ele não poder, não, né? Mas não deveria se revoltar, lutar contra o próprio povo, né? A gente, eu acho que tem até um vídeo aí que fala sobre isso, né? Que é essa coisa que as nossas forças armadas, eu acho que uma vez só lutaram contra países de fora. Todas as outras vezes foram contra o Brasil, né? Foram contra os brasileiros. Então, assim... A famosa guerra do Paraguai, né? Que é meio estranha também, né? Uma história completamente maluca. Mas, assim, também, muito louco. Mas, assim, eu sei que tem muita gente boa dentro das Forças Armadas, eu sei que tem muita gente decente dentro das Forças Armadas, mas, assim, historicamente a gente sabe também, né, que muitas vezes ela agiu contra o próprio povo, né? É complicado isso. E daí essa música trata sobre isso, Canção do Soldado. Essa é uma música que eu falo para todo mundo ouvir, que é muito bonita e tem essa mensagem muito legal. E também tem uma música muito bonita que é Em La Plaza de Mi Pueblo, que essa é até minha irmã que faz a primeira voz, ela canta junto comigo em todos e tal, mas essa ela faz a primeira voz, que é uma música muito bonita também, que fala dessa questão da terra, né, que é a questão da luta pela terra, a questão de você poder, sabe, o dono da terra, ele não pode ser só o cara que vai lá e deixa os empregados trabalhando. O dono da terra, ele trabalha na terra. Ele é o cara que tem que estar empenhado de fazer a coisa acontecer. Senão ele é só um cara que não tem sentimento nenhum, ele tem um dinheiro investido ali só. Ele não tem uma aproximação da terra. Falando nesse tipo de assunto e nessa coisa de música latina, pro meu gosto, a maior cantora feminina, para mim, é Mercedes Sosa.
entendeu? A Mercedes Sosa teve uma época da carreira dela que a voz dela, para mim, é imbatível. E os hinos que ela tocava, latinos, são assim. Não sei se você já pensou em gravar Volver los 17 ou coisas assim, mas eu aconselho a dar uma bicada por ali, viu? Porque realmente é muito inspirador, entendeu? E infelizmente, talvez por ela ser argentina, ser índia, ela não foi tão reconhecida assim, entendeu? Mas ela era a voz, entendeu? Ela era daquela coisa de arrepiar mesmo. Eu acho que tem muito a ver com isso que você está falando. Então, tem alguma. Tem. Pra caralho. Tem. Eu não lembro se você. É Taranton, o quinteto, que tem também, da Argentina também, que toca músicas desse Tito Sanches, inclusive essa canção do Soldado. Ele fazia meio parte dessa cena, junto com a Mercedes Sosa. Esse cara, o Tito Sanches, ele tem uma história interessante, Tito Sanches, que é o cara que fez ele tem uma história interessante que ele estava na Espanha, em Madrid, na época da ditadura do Franco, né? E não podia ter música comunista, não podia ter música socialista, nem nada disso. Aí dois estudantes da Suécia vieram para Madrid e gravaram várias músicas do Tito Sanches, que são essas músicas, a Canção do Soldado é do Tito Sanches, essa música La Huelga é do Tito Sanches também, e gravaram essa música no banheiro da casa do Tito, e voltaram para a Suécia. Chegando na Suécia, eles não podia ninguém saber, né, o que eles estavam carregando, nem nada, porque senão eles poderiam ser presos, né, e eles espalharam essa música, se espalhou dentro das universidades e tal, e chegou aqui na América Latina também. E daí teve um cara chamado Rolando Alarcón, que é um cara que tem um disco lindíssimo, tem alguns discos lindíssimos do Rolando Alarcón com essas músicas, né, políticas e tal, inclusive ele toca essas músicas que a gente está falando, tem Gallo Rojo também, que é uma música que ele toca também, e essa música principalmente a Canção do Soldado, era uma música que na ditadura chilena os caras cantavam naquela ilha que foi todo mundo mandado e tal, naquela prisão. Então, assim, e essa música ficou mais conhecida pelo Rolando Alarcón, que é um chileno, do que pelo Tito Sanches, porque ninguém podia saber que existia o Tito Sanches, de alguma maneira, porque ele estava na ditadura lá do Franco, né? Então, assim, quando chega aqui, aí o pessoal começa a tocar essas músicas e tal, e depois faz-se a descoberta, né, depois que acaba a ditadura na Espanha, faz-se a descoberta que essas músicas eram desse Tito Sanches. E daí eu acho que com certeza essas músicas participaram de alguma maneira dessa cena, da Mercedes Sosa, do Taranton. Ela menciona também muito certos nomes. Uma cantora, compositora, Violeta Parra, que eu acho que é chilena também. Violeta Parra. Né? Chilena. Olha, cara, eu acho. Violeta Parra, conheço também. Eu acho uma coisa super bacana do seu resgate e acho uma pena que a gente, como brasileiro, parece que a gente esnoba a América Latina, né? E eu acho bacana você estar fazendo. Parece que a gente não é, né? Parece que a gente não é. E é engraçado, porque quando eu vou preencher qualquer formulário aqui e me perguntam a minha raça, eu coloco South American. Eu coloco South America. O que você é? Eu sou latino. Sou americano. Sou latino. Entendeu? Não quero saber. Sou latino. Porque eu não sou europeu, não sou, entendeu? Eu sou isso aí, latino-americano, entendeu? Com muito orgulho, né? E com muito orgulho, diga-se de passagem. Com muito orgulho, sabe? Mas eu acho que isso é projeto também, né? Eu acho que era um projeto, primeiro dos espanhóis, né? E depois virou projeto dos ingleses e depois dos americanos. Quer dizer, a gente é um continente que ainda é subserviente às potências internacionais, né? Graças às nossas elites locais, né? Cada uma das nossas elites locais, elas ficam sempre subalternas aos interesses internacionais, né? Eu acho que quando eu falo só, não são só os espanhóis, eu acho que os portugueses até
trabalharam muito mais para unificar o Brasil, para unir o Brasil, do que já os espanhóis trabalharam para dividir realmente a América Latina, né? Dividiram os povos lá. Eu acho que assim, a gente tem os caras que nem Simão Bolívar, que são super pouco falados aqui no Brasil, ou mesmo um cara que nem o Artigas, que era um puta revolucionário, um herói. Às vezes, eu tive a oportunidade uma vez para Montevidéu e tem uma estátua gigante do Artigas lá em Montevidéu, no centro, ele em cima de um cavalo. Eu me lembro assim, brother, que loucura, velho. Esse povo aqui tem um herói, cara, de verdade. Um cara que lutou para existir o Uruguai, o cara que lutou contra as invasões, tanto dos brasileiros quanto dos argentinos. Isso aí aconteceu, sabe como? E a gente, eu acho que o brasileiro é tão carente de ter heróis de verdade, assim. Eu, por exemplo, cara, eu acho que essa é uma coisa até que, né, eu acho que, sinceramente, mesmo conhecendo talvez, assim, os interesses que tinham atrás de cada coisa, mas o Barão de Cerro Azul é um herói, velho, curitibano, é um herói paranaense, é um cara que, tentou salvar Curitiba da destruição e salvou plenamente, tá ligado? E foi fuzilado pelo Império, sabe como? Ou pelos republicanos. Então, assim, a gente tem heróis aqui, sabe como? Só que a gente, demorou. Sabe quem que deu o título? Prestes. Eu ia falar, o Prestes é um cara que ninguém lembra, né? Ninguém lembra do Prestes. E ele fez um puta de uma loucura. Ele saiu lá do Rio Grande do Sul, subindo o país, aumentando a coluna dele, trazendo o povo junto dele, entendeu? E as pessoas não falam, nem sequer lembram quem era o Prestes, né? Enfim, eles falam mal do Paulo Freire, entendeu? Tipo assim, então, assim, é complicado, né? Você sabe que a coluna Prestes, ela foi uma das influências da grande caminhada, né, do Mao Tse Tung, né? Ah, não sabia. É o que falo. Olha, interessante. E assim, e você sabe quem que deu o título de herói pro Barão do Cerro Azul? Foi o Lula. Ah! Não é uma loucura isso? É uma loucura. Mas é um herói, cara, que não é reconhecido. Tem um pedacinho de rua, que é a Cândido de Abreu. Quando ela chega ali perto ali da 13 de maio, ela se transforma em Barão de Cerro Azul, é aquele pedacinho ali que é o nome dele, velho. É um cara que salvou Curitiba de ser destruída pelos maragatos, velho. Tá ligado? Como foi Florianópolis, como foi Laguna, como foi um monte de outro lugar. Mas olha, para ser bem honesto com você, eu acho aí, puxa, mas a gente vai chover num molhado, né? Mas é aquela velha história, né? A gente não conta a nossa própria história, né? Uma das coisas que eu tiro o chapéu, por exemplo, para os americanos, é que eles, assim, acontece seja lá o que for, eles contam e recontam a história deles. Então, por exemplo, agora você pode ver que vai sair vários filmes sobre o Covid. E como que eles lidaram com o Covid, como é que foi o Covid, não sei o que lá. Mas, bem ou mal, isso eles estão sempre recontando a própria história. Quantos filmes, eles ainda têm o problema de racismo lá, mas quantos filmes não saíram em Selma? Nossa, tantos filmes saíram em relação a Malcolm X, antes do Spike Lee, tantos filmes colocando a questão da segregação racial, colocando a questão da Ku Klux Klan, colocando isso tudo. Isso cada parte da história americana, a gente sabe mais da história americana do que a gente sabe da história brasileira, porque você não vê filme, você não vê livro, você não vê música, você não vê isso. A gente não trabalha a nossa própria cultura, né? Então, por isso que eu falei, puxa, eu achei admirável quando eu estava lendo a tua geografia e vendo, eu falei, pô, mas esse cara tá tentando fazer alguma coisa local, ele tá falando aquela coisa do Tolstói, né? Fale da sua vila e você falará do mundo, né? Então eu acho muito bacana.
E eu acho que falta muito isso na gente, entendeu? Essa valorização da nossa própria cultura e da nossa própria história. E contar ela e fazer dela um objeto de arte nesse sentido, de inspiração de arte, né? Mas eu acho que isso faz parte da própria vamos dizer assim, da colonização cultural, né, velho? Você percebe que a gente, por exemplo, nós dois, somos mais ou menos da mesma geração. Sim. A gente, na sessão da tarde, cara, era filme americano, a gente via o seriado americano, enlatado americano o dia inteiro, cara. Isso foi um acordo que os caras fizeram lá na ditadura militar, que nós ia só consumir essa porra, tá ligado? Então, assim, isso é uma parte dessa colonização. Isso não é só no Brasil, né? Isso acontece no mundo inteiro. Isso não é uma coisa que só nós. Se você for pensar, tem uma pesquisa muito interessante. Eu não vou te dar exatamente as datas, mas assim, quando acabou a guerra, a Segunda Guerra Mundial, a União Soviética, você chegava na França e perguntava, fazia uma pesquisa, quem livrou a França, quem ganhou a Segunda Guerra Mundial? Era 90% das pessoas dizia que era a União Soviética. Depois, nos anos 70, fizeram a mesma pergunta. Aí já deu menos, já deu 70% das pessoas falavam que era a União Soviética. Fizeram essa mesma pergunta nos anos 90. Aí já deu, 50%, o resto já estava falando que era os Estados Unidos. Fizer essa pergunta agora, vão dizer que a União Soviética nem passou na Segunda Guerra Mundial. Ela nem existia, Sim. Tá ligado? Por causa da colonização cultural que é feita e contada, todos os filmes que a gente vê, cara, é o americano existe, salvando, velho, essa coisa, sabe? Os americanos salvando, a gente não sabe o que aconteceu naquele momento. E a nossa história passa por aí também, quer dizer, a gente sabe fragmentos da nossa história, né? Eu mesmo, velho, eu tô conversando aqui com você de história porque eu sou metido, velho, porque eu conheço muito pouco da nossa história, devia conhecer muito mais, todos nós deveríamos conhecer muito mais. Com certeza. Né? Isso é uma autocrítica que eu também faço, por favor, eu me faço direto, né? E a gente faz e não faz nada para mudar. A gente pode parar para mudar. Mas tem que mudar, nós temos que mudar. Segunda-feira a gente começa esse regime. Você sabe que eu li um livro agora recente aí, o Olga, né? Que era a mulher do Luiz Carlos Prestes. Sim. A Olga Benário. Eu li o livro dela. E é um livro que é interessante. Eu gosto muito desse escritor, como é que é o nome dele? Fernando Moraes. Ele é um cara que tem alguns livros bem legais, assim, é um cara que conta história, muito bem mesmo. E assim, e daí você, a partir daquela história da Olga, você também consegue entender um pouquinho do que foi o Estado Novo, um pouquinho do que foi a ditadura do Getúlio Vargas, um pouquinho do que aconteceu depois, sabe como? Que é um momento meio crítico, assim, da nossa história, né, velho? Então, eu comecei a ler ali e me veio algumas coisas interessantes sobre essa questão. Inclusive, fala sobre a coluna Prestes, fala sobre o Filinto Miller, que é um fascistão, né, cara, que era um cara que, inclusive, num primeiro momento, estaria com o Prestes, né, mas também foi humilhado pelo Prestes, né. E eu acho que é importantíssimo a gente saber da colônia Sicília, a gente saber da revolta, né, do campesina, dos camponeses lá de Porecatu. A gente tem que saber dessas histórias, né, velho? E a gente, muitas vezes, a gente não sabe. Por exemplo, Canudos, a gente tem que saber o que aconteceu, a gente tem que saber todas essas revoltas, como que elas se deram, por que elas se deram. Foi interesse internacional? Foi. Né? O que aconteceu, né, com todas essas coisas. Então, assim, eu acho que eu ia dizer que eu acho que se a gente souber da nossa história, vai ser mais difícil, sim, de ser colonizado. Eu acho que a arte ela acabaria ajudando muito nesse sentido. Por isso que a gente está falando, você como produtor cultural, entendeu?
disso, da produção de mais filmes, da produção de mais livros. E, por exemplo, que você citou o Getúlio Vargas, eu acho que o Getúlio Vargas é uma figura muito paradoxica, porque assim, ele foi o cara que ao mesmo tempo ele foi um ditador, mas ao mesmo tempo ele foi o cara que deu mais direito trabalhista no Brasil. Ele inventou a carteira do trabalho, ele sabe, acho que a saúde pública, tantas coisas que veio da ditadura do Getúlio. Ele era assim, meio que um paizão, né? Ele, não, tudo bem, eu tô aqui no poder, mas eu vou ser um paizão, eu quero o meu povo bem, entendeu? Essa é a impressão que eu tenho do Getúlio, assim, entendeu? E ao mesmo tempo ele foi um ditador, entendeu? Então, assim, a gente tem essas figuras meio estranhas no Brasil, que não sabem para que lado que vão, né? Entendeu? Então, assim, não dá para tacar pedra totalmente no Getúlio, né? Falar assim, tudo bem, ele mandou a Olga pro Hitler, mas ao mesmo tempo, olha as outras coisas que ele fez. Como é que fica isso, entendeu? Sendo que a gente tá numa situação que nem você falou agora, com esse cara. Acho que é difícil a gente. Filinto Milha, fascistão do caralho. Mas assim, eu acho que é isso, velho. Eu acho que eu acho que você falou, matou a charada. O Getúlio é um cara realmente que é difícil da gente pegar e colocar. Eu acho que tem muita gente que fala assim, ó, o que você acha do Getúlio? O segundo governo do Getúlio eu acho excelente, sabe como? E é isso, tem muita gente que tem essa divisão, né, sobre o que o Getúlio fez. Eu também acho, eu concordo com você, sabe? Eu acho que ele foi um cara que se rebelou contra as elites, né, de alguma maneira, e teve o apoio das Forças Armadas e conseguiu fazer essa ditadura. Derrubaram ele, levaram ele ao suicídio, toda essa história, mas ele deixou um legado para a população brasileira que nem os milicos tiraram, só que depois de não sei quantos anos de propaganda neoliberal na cabeça do povo, o povo apoiou que tirasse os direitos deles, quer dizer, sei lá, é complicado. Mas, assim, é um cara que tem, que realmente é um personagem importantíssimo dentro da nossa história, né? E é isso. A gente tem que conhecer mais, eu acho que a gente tem que conhecer, eu peguei uns livros para ler agora, até de um cara aqui do Paraná também, que ele conta de épocas e épocas, né, de 1846 até tal época. Eu tô com problema de vista, velho. Eu começo a ler, eu começo a embaralhar, eu fico muito cansado, não consigo ler. Eu tenho que comprar óculos, para mim eu tô sem óculos aí. Quando eu comprar os óculos, aí Você eu já tá consigo... no Zenta, né, Vlad? Fala sério. Cara, tô chegando 50, velho. 50 anos já de vida, filho. Já nem sei mais. Sábado que vem eu faço 5.0. Você é de 71 também, ó, geração sagrada. Dia 27, vou fazer meus 5.0. Ah, mas é isso, eu me sinto cinquentão. Cabeça de 12, corpo de 80. Eu já tomo, olha, só pra você ter ideia, eu já tomo 7 remédios. Nossa. É foda, né, velho? É foda. Cara, olha, Vlad, óbvio que a gente podia ficar aqui à noite. Nós vamos fazer aquele, como é que diz que tá virando moda do Brasil, que é fazer o podcast que vira 24 horas. Se deixar nós dois aqui, nós vamos 24 horas, entendeu? Então, assim, até falando aqui para você e falando para quando as pessoas forem assistir, deve ter passado de 1 hora, alguma coisa assim. Obviamente, eu vou pôr a conversa inteira, mas eu tenho pensado em fatiar a conversa em pedaços para que, infelizmente, as pessoas hoje elas têm assim a attention span, como se diz em inglês, de chihuahua, né? Passou de 5 minutos, de 2 minutos a pessoa não se concentra mais, né? Então, difícil, nem minha mãe vai ver essa conversa de mais de 1 hora nossa aqui. Então, o único jeito, eu acho que de fazer é fatiar. Então, eu vou fatiar a nossa conversa, obviamente, em pontos e tal, para que as pessoas possam assistir, porque eu acho que foi super bacana. E se você me permitir, vou te convidar mais vezes para a gente conversar, entendeu? Quero agradecer, porque eu sei que você está fazendo de super broderagem aqui comigo,
porque você, entendeu? Imagina, não precisava estar aqui, tá aqui comigo fazendo isso. Eu agradeço muito, eu valorizo esse teu Para mim é um prazer, velho. demais, cara. Muito obrigado mesmo. E realmente eu fiquei muito impressionado com o que você construiu ao longo da sua vida, da sua carreira. Parabéns, cara. Você tá de parabéns mesmo, porque a gente sabe que no Brasil não é fácil. E você, mas antes eu vou te jogar uma pedrada, que é o seguinte, eu tô guardando ela para esse momento. Teve uns anos atrás que você pôs uma foto, que é uma das fotos mais bacanas que eu já vi, que é você entre um trilho de trem assim, pequenininho, meio fingindo que tá amassando. E aí eu lembro que na época, acho que eu perguntei, você falou, não, foi meu pai que teve a ideia. Aí quando você falou isso, eu fiquei, mas cara, que pai é esse, né? Que pai bacana. Eu fiquei, porque olha a ideia do cara, né? Tipo assim, a criatividade, sei lá, a brincadeira, a criatividade, a coisa lúdica. Esse pai, qual foi a influência desse pai pro Vlad que tá aqui comigo hoje? Conta pra mim. Ah, cara, foi total, velho. Meu pai é um cara sensacional, assim, meu pai, porra, ele é fotógrafo, né, o João Urban, ele sempre teve uma vida cultural muito grande, ele é um cara que participava de exposições de fotografia, organizava exposições de fotografia, é um cara que aparecia muitos amigos, ele era amigo dos poetas de Curitiba, ele fazia parte da cena cultural de Curitiba nos anos 70, né? Ele é um cara, porra, assim, politicamente também, foi um cara que participou da resistência à ditadura militar. Então, assim, é um cara, para mim, que além de ser meu pai só, é um cara que eu admiro, tenho uma admiração gigante, assim, não só pelo trabalho, mas pela pessoa, por quem ele é, por tudo que ele fez na vida dele, né? E ele sempre me incentivou, velho. Imagina, eu quando tinha 18 anos, eu tava morando com minha mãe, né? Eles são separados, né? E eu tava morando com minha mãe, eu falei, pô, mãe, eu quero morar com o pai, velho. Eu tava morando num apartamento no Cabral. Eu falei, porra, tava pensando em morar com o pai e tal, não sei o que lá. Ele falou, não, beleza, né, vem pra cá e tal. Minha mãe também, tudo bem. E daí sempre foi muito boa, cara. Tive uma relação, porra, sensacional de companheirismo, de camaradagem, eu trabalhei com ele muitos anos também, então sempre esteve do meu lado, sempre me apoiou. Então, para mim, é um cara, porra, sensacional, uma pessoa que sempre esteve do meu lado, né? Sempre foi muito foda. E essa foto foi uma brincadeira legal, né? Uma foto que é na Serra do Mar. Uhum. Provavelmente a gente devia ter pego um trem, alguma coisa assim ali. E ele era escalador, né? Ele escalava Morumbi, tudo. Era aqueles caras que descobria rota de parede nova e tal. E daí provavelmente a gente viu aquele trilho que ele saía assim, ele era um trilho que estava torto, né? E ele deve ter pedido talvez até para minha mãe tirar essa foto, que era como se ele estivesse empurrando de um lado, né? E eu empurrando o outro para fazer o trilho mexer, né? Imagine que força que tem que ter. Né? Mas cara, isso é mais ou menos isso. É um resumo. Nós dois trabalhando junto ali contra tudo, contra as forças mais difíceis de se mexer. E foi muito, cara, eu tenho uma amizade, assim, nossa, gigante mesmo, é uma relação ainda muito forte, assim, muito legal mesmo, com ele, puta, é demais, assim. Pô, acabou de postar uma foto dele agora no Facebook, de Curitiba, uma foto belíssima, velho, assim, sabe? E ele tem uma relação muito forte com a cidade também. Ele
retrata a cidade. Ele fez um livro sobre o passeio público, uma época que ele estava morando ali do lado do passeio público, sabe, que nem parece passeio público, você olha assim, são situações, são coisas completamente diversas que você, né, no nosso olho do curitibano, do transeunte, do cara que não se dá conta de alguns detalhes, de algumas belezas, não vê, né, não percebe. E ele vai lá com o olho clínico dele, vai lá, faz uma foto aqui, o olho faz uma poético, coisa né? ali, tira um poético. Reflexo. É artista, né, velho? Artista, cara, é a arte. Não, mas eu imaginava mesmo que quando eu vi aquilo, eu falei, não, para você ser esse doidinho que é você, tinha que ter um pai mais doidinho ainda, né? Um pai mais psycho. Ele é demais. Pra você ter uma ideia, as primeiras fotos dos catalépticos, quem fez foi ele. Né? Ele fez também fotos dos cervejas também. Ele era um cara que, porra, sempre me incentivou pra caralho. Né? Sempre foi muito legal, assim, esse apoio que ele me deu, assim, de ajudar mesmo. Falou, pô, você vai querer seguir a música, né? Então vamos aí, sabe? Nunca foi contra, sabe? Eles falaram assim, pô, não abandona a faculdade, seu vagabundo, né? Eu fui lá, abandonei, mas eles... Aliás, foi ele que conheceu, né? Exatamente. Eu me arrependo, cara. Olha, me arrependo agora. Se algum piá, velho, estiver vendo essa porra, velho, e pensar em abandonar a faculdade, velho, não faça isso, cara. Mude de faculdade, tranque por um tempo, faça a porra da faculdade, velho, que vai ser bom para você de alguma maneira, em algum momento, cara. Inclusive quando você tá lá. Geralmente, cara, vai, ó, conhecer essa figuraça aqui lá, quando tava lá. Então, ó, esse é meu legado meu conselho de bom moço. Passa a faculdade. Meu querido, olha, eu vou me despedir de você. Peço que você se despeça, então, suas últimas palavras, quais são os seus planos. Não sei o quanto tem afetado, imagino bastante por uma banda, por causa das apresentações e tal. Se você quiser me mandar telefone de contato para o pessoal, olha, gente, te olhar para a câmera, porque eu não sei como é, eu não peguei a mãe ainda, porque se eu ficar olhando para cá, eu não estou te dando atenção. Só que assim, é uma coisa maluca, porque na verdade você não está aqui. Eu estou olhando para você, mas você não está olhando para mim. É louco, enfim, tudo bem. Os detalhes do Vlad vão estar embaixo do vídeo, eu vou pedir para ele me mandar. Se tiver telefone de contato para show, sei lá, publicidade, ele canta em funeral, nascimento, qualquer negócio, né? Aparentemente, né? Qualquer negócio. Até na zona, na você verdade, vai ou na zona não, porque você é pudico. Ainda nunca fiz, mas posso fazer também. Também vai na zona também, viu? Se quiserem, ele tá indo na zona também. Vamos fazer uma revolução no puteiro, não dá nada. Meu irmão, obrigado demais pela conversa, foi uma delícia. Fantástico. E vamos, bola para frente, tomara que o Brasil melhore, né? Eu tô torcendo por vocês aí. O que eu puder fazer para ajudar de alguma forma, mesmo que a distância, nem que seja para a gente, sei lá, mexer um pouco, né? A coisa cultural e política, vamos lá. Tá bom? Cara, Ricardo, eu que agradeço demais, velho. Cara, esse espaço que você tá dando aí, essa conversa, eu acho que isso é uma coisa super importante, velho. Conversar, a gente se conversar, né? Ainda mais num momento que nem esse. Né? Eu acho isso importante em qualquer momento, porque muitas vezes eu acho que Curitiba não se olha no espelho, Curitiba ou os paranaenses acabam não se conhecendo, não sabem quem são os artistas, quem são as pessoas, a gente sabe muito de longe. Então, é muito importante essa conversa, a gente fazer esse contato, principalmente no momento de pandemia que a gente está, eu acho que até é bom para a saúde mental. Talvez aí, vamos ver, até o final desse projeto você comece a diminuir os teus remédios também, vai saber. Mas, assim, o que eu quero... Faz com carinho. Mas o que eu quero dizer assim é o seguinte, valeu demais, velho. Obrigado, se vocês, né, quem tá ouvindo, quem tá vendo a gente aí,
Eu tenho um programa de rádio também na Mundo Livre FM, todas as terças-feiras, às 8 horas da noite, em Curitiba. É só ligar lá que eu tô passando um monte de influência americana para todo mundo. Mas dá boa, né? Fala assim, eu passo... Dá boa, dá boa. Mas dá boa. Não, mas assim, acho que é importante para a gente pegar e colocar que o mundo inteiro tem essa coisa legal do que é o rock and roll, que é esse som revolucionário. Mas então é isso, velho. Um grande abraço para todo mundo. Valeu demais, Ricardo, de volta. E assim que você me chamar, velho, estou à disposição aí. Obrigado. Beleza? Pessoal, então foi isso. Olha, um beijo para todo mundo. Um beijo, Vlad. Até mais. Tchau. Até mais. Valeu. Valeu. Beijo.